cooperando com o trabalho do Senhor esta noite. Meus irmãos, todos encontraram um texto e podem dizer amém? Gênesis 28, verso 18, escrito está. Obrigado. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vertes para vertir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E quem pode diga glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Tome seu assento para ouvir a palavra que vem da parte de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida, e para mim é um desafio trazer aos senhores ou às senhoras algo novo dentro desse texto, que esse texto aqui é muito conhecido, também bastante pregado entre nós, mas eu quero apenas me prender em alguns detalhes deste texto sagrado. Mas quando isto aqui aconteceu, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque Jacó estava com medo de morrer. E para que você entenda essa história, eu preciso aqui voltar ao início, aonde tudo começou. Pois a Bíblia diz que Jacó, ele nasceu gêmeos com seu irmão Esaú. E no momento do parto, quando a parteira puxa as crianças, ela percebe que Jacó nasce com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. E nessa cena, meus irmãos, alguém idealizou que Jacó estava tentando nascer primeiro que o irmão, para que ele tivesse o direito, a bênção do primogênito. Alguém pensou dessa forma, mas nós sabemos que uma criança recém-nascido, ele não tem capacidade para pensar assim. Mas aquele alguém olhou para essa cena e colocou o nome do menino de Jacó, que significa enganador, trapaceiro, você conhece os detalhes. E Jacó cresceu com esse nome, carregando consigo uma maldição. Mas é interessante, meus irmãos, porque na família de Jacó tinha alguns erros absurdos que nós devemos evitar em nossa casa. O primeiro erro que havia nesta família, ou naquela família, é que naquela casa havia algumas preferências. Se você ler a história de Jacó, você vai perceber que a mãe, ela tinha preferência por Jacó, e o pai tinha uma certa preferência pelo filho mais velho, o Esaú. Então aquela casa era dividida, havia partidarismo no meio deles. E essas preferências, meus irmãos, trouxe para aquela família alguns prejuízos, dentre elas a desunião e a rivalidade entre os irmãos. Outro erro que havia naquela casa era que o pai acostumava tomar atitudes importantes da sua casa tarde demais. Você percebe isso no texto, quando ele resolve entregar a bênção da primogenitura, ele já não enxergava mais. Se ele tivesse tomado essa atitude quando ainda enxergava, ninguém o teria enganado. Mas ele deixou para tomar essa atitude quando já não podia enxergar, então já era tarde demais. E isso aqui, meus irmãos, trouxe também alguns prejuízos para esta família, porque atitudes importantes não podem ser tomadas tarde demais dentro das nossas casas. Porque tem mães que percebem que a filha está diferente, tem pai que percebe que o filho está estranho,
Tem esposa que percebe que o esposo, quando o telefone toca, ele corre para um canto para atender. O esposo percebe que a esposa já não é mais a mesma de antes, e ele não se posiciona, ela não se posiciona, ele não vai para o confronto, para entender o que está acontecendo, e quando resolve se posicionar, já é tarde demais. Então atitudes importantes não podem ser tomadas tarde demais. Mas a Bíblia diz que Isaac chegou para Esaú e disse: meu filho, está chegando a hora de eu te abençoar, mas antes de eu te dar esta bênção, você vai precisar pagar o preço por ela. Você vai ter que ir em busca de uma caça para mim, e você vai matar, vai preparar e vai trazer para que eu coma, e após eu vou liberar a bênção sobre você. E quando a mãe percebeu que o pai Isaac ia abençoar o Esaú e não o queridinho dela, o Jacó, ela prepara um plano para enganar o marido. Então ela chama Jacó e diz assim: olha, eu vou preparar uma caça aqui do rebanho, vou matar, vou cozer, e você vai levar para o teu pai comer, porque ele vai abençoar você. Eu imagino Jacó dizendo: mas minha mãe, não é isso que o meu pai quer. O que ele quer é que a gente vá ao campo em busca desta caça, mate, prepare. E a mãe responde: não, você não vai ter trabalho nenhum, eu vou entregar tudo pronto para você, você não vai precisar se esforçar. Então, meus irmãos, o outro erro que havia nesta família é que enquanto o pai está ensinando um filho a trabalhar, a ralar, a dar valor ao trabalho, a mãe está dando tudo de mão beijada para o outro. Enquanto o pai está formando alguém trabalhador dentro de casa, a mãe está formando um filho preguiçoso. E isso aqui é um erro que não deve habitar em nossas casas, no meio dos nossos filhos, porque nós temos que ensinar os nossos filhos a dar valor ao trabalho. Nós temos que ensinar os nossos filhos a conquistar as coisas através do trabalho, porque, meus irmãos, tudo que vem fácil também vai fácil. Nós temos que preparar os nossos filhos para o futuro, nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. E é interessante porque Jacó pegou o prato, chegou ao pai e disse: meu pai, está aqui a caça que o senhor pediu para que eu preparasse. Quando o velho ouve isso, ele toma um susto e ele diz: mas já? E o Jacó olha para o pai e diz assim: o teu Deus enviou a caça ao meu encontro. O espanto do pai aqui é porque ele sabia que não era fácil ir ao campo, buscar, encontrar uma caça e trazer, preparar, cozinhar e trazer para ele. Ele sabe que leva tempo para fazer isso, e o momento em que o Jacó fez tudo isso foi em tempo recorde, e por isso que ele está assustado e ele não está muito crendo que aquilo está acontecendo. Mas ele, enganado pelo filho, ele entrega a bênção para o Jacó. Agora veja, meus irmãos, que o outro erro que havia nesta família é que a mentira era comum no meio deles. Era tão comum que Jacó, ele mente em nome de Deus. E nós sabemos que a mentira, quando ela entra, quando ela chega, ela é uma desgraça. Ela destrói casamentos, ela destrói família, ela destrói relacionamentos, sociedade, amigos, ministérios. Não tem família, não tem ministério, não tem casamento que se sustente com mentiras. Mas está escrito: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem ama a verdade de Deus aqui? Levante a mão. E Jacó, meus irmãos, ele recebe a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Mais tarde o Esaú chega, e eu estou caminhando para a parte interessante. E ele então chega para o pai e diz: meu pai, está aqui a caça que o senhor pediu para que eu preparasse. O velho falta infartar, porque ele sabe que ele foi enganado. E ele diz: olha, alguém antes de você entrou aqui e eu já liberei a bênção. Mais tarde o Esaú descobre que quem o enganou foi o seu irmão. Então ele fez uma promessa: quando meu pai morrer,
eu vou matar o meu irmão Jacó. E quando a mãe percebe a besteira que ela fez, ela chega para Jacó e diz: o teu irmão já descobriu tudo, então foge, porque o teu irmão não vai poupar a tua vida. Ele é caçador, ele não erra o alvo, vai embora. E a Bíblia diz que naquele dia Jacó foge só com a roupa do corpo e um cajado. E eu imagino meus irmãos Jacó correndo aquele dia, o coração dele está palpitando, ele está com medo de morrer, ele está nervoso, ele está com seu cardíaco acelerado, porque ele sabe que se o irmão alcançá-lo, certamente ele vai morrer. Então Jacó sai correndo, passando por cima de tudo. Ao cair da tarde aquele dia, Jacó está cansado, ele já não tem mais forças para caminhar. Então a Bíblia diz que ele resolve sentar, e ele pega uma pedra e coloca como um travesseiro, deita e dorme. Quando Jacó dorme aquele dia, ele teve um sonho. Jacó saiu de casa só com a roupa do corpo, mas agora ele tem um sonho. E no sonho ele viu uma escada. Jacó saiu de casa só com a roupa do corpo, agora ele tem um sonho e uma escada. E ele viu que nesta escada tinha anjos que subiam e anjos que desciam. Jacó saiu de casa só com a roupa do corpo, agora ele tem um sonho, uma escada, e tem anjos subindo e anjos descendo. E naquele dia, meus irmãos, Jacó teve uma grande experiência com Deus. Quando Jacó acorda, ele já está se organizando para ir para a casa do seu tio Labão, e ele resolve fazer uma oração. E nessa oração ele pede 4 coisas para Deus. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos esta noite. A primeira coisa que Jacó pede para Deus está nos versículos que nós lemos. Jacó disse: se Deus for comigo, se Deus caminhar comigo, se Deus estiver comigo neste trajeto, a primeira coisa que Jacó está pedindo é a presença de Deus. Porque Jacó entende, meus irmãos, que sem a presença de Deus, ele não ia conseguir chegar até a casa do seu tio Labão. Jacó entende que sem a presença de Deus, aquele caminho, aquele trajeto, ele não teria sucesso. Então Jacó está pedindo a presença de Deus. Jacó sabe que sem a presença de Deus não dá para caminhar. E eu acho lindo a história, quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou exterminar com esse povo, eu vou acabar com esse povo. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, não mate o povo não, porque se o Senhor matar o povo, o que os inimigos irão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los aqui no deserto, que o Senhor não tinha terras nenhuma para dar ao povo, que o Senhor não teve paciência com o povo. Senhor, não mate o povo não, porque não vai ficar bem diante dos inimigos. E Deus analisa a proposta de Moisés e disse: Moisés, então eu não vou matar o povo, então ninguém vai morrer, mas tem uma coisa, eu não vou mais caminhar com esse povo, eu não vou mais estar no meio deste povo, eu não quero mais que a minha presença esteja com este povo. E para quebrar o teu galho, eu vou enviar um anjo para caminhar com vocês, mas a minha presença não vai. Moisés reage, resiste, ele bate o pé e diz: tão certo como vive o Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, ninguém dá um passo, ninguém sai daqui, porque ele entende o que entendeu Jacó aquele dia: sem a presença de Deus, eles também não iam ter sucesso naquela caminhada. Sem a presença de Deus, Moisés entende que o povo não ia ser feliz. Ele entende que sem a presença de Deus, não dá para caminhar, não dá para sair do lugar. Sem a presença de Deus, ninguém chega a lugar nenhum. Outra vez,
O Senhor está conversando com Moisés e ele está dando desculpas para Deus. E ele está dizendo: Senhor, quem sou eu para libertar o povo, para tirar o povo daqui e levar para o deserto? Parece que Deus se irrita com Moisés e ele disse: Moisés, tu tens razão. Quem és tu mesmo? Não é você, sou eu. Não é o teu nome, é o meu nome. Não é a tua presença que vai garantir a saída e a chegada do povo, é a minha presença. Meus irmãos, escute o que eu vim lhe dizer esta noite, e eu digo isto com muita propriedade. Você tem até talentos, nós temos até os olhos engraçadinhos, a gente se veste bem, a gente é cheio de habilidades. Você tem aí um nariz empinadinho bonito, tem um dinheiro na conta, um carro muito bom. Mas eu devo dizer a vocês esta noite: não é você, não é a tua capacidade, não é as tuas habilidades, não é os recursos que tu tem. Se não for a presença de Deus na tua vida, tu não consegues ser feliz e nem chegar a lugar nenhum. E eu vim lembrar-vos esta noite que esta igreja só chegou aqui. Você só está aqui, você só está respirando, você só está de pé, você só está feliz, você só está neste culto intacto e ileso e sem nenhum arranhão, porque a presença de Deus caminhou contigo. Porque a presença de Deus garantiu a tua chegada até aqui. Então valorize a presença de Deus na sua vida, valorize a presença de Deus na sua casa, valorize a presença de Deus na igreja, valorize a presença de Deus, porque não tem nada mais importante. Depois que tudo passa, só o que resta, só o que sobra, só o que vale é a presença de Deus em nosso meio. Você pode glorificá-lo por isso, porque a presença dele está na sua vida, a presença dele está na sua casa, a presença dele está na sua família, a presença dele está entre os teus filhos. Oh, glória a Deus! Então agradeça a ele por isso, porque tu és privilegiado por ter a presença de Deus caminhando com você. Eu vejo meus irmãos José parando no meio dos escravos e prosperando. Também vejo José parando na casa de Potifar e prosperando lá dentro. Eu vejo ele parando na prisão e prosperando também. Levam ele para o palácio e lá ele prospera. Dão governo para ele e ele também prospera. Mas a Bíblia diz inúmeras vezes: o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Era a presença do Senhor que fazia estas proezas na vida de José. Sem a presença de Deus não dá para caminhar. Sem a presença de Deus nós não seremos felizes. E enquanto eu estou pregando, eu me lembro da história de um pregador muito famoso da década de 80. Por onde ele passava, as multidões iam ao seu encontro. Os estádios lotavam. Quando ele estava na TV era a audiência máxima. E um dia trouxeram esse homem para o Brasil. Colocaram ele no estádio. 100.000 pessoas dentro, 100.000 pessoas fora, as televisões transmitindo aquele culto. Um dos organizadores do evento entra no camarim deste pregador e diz para ele: pastor, é recorde de público, este lugar nunca viu tanta gente como está vendo hoje. Tem 100.000 pessoas aqui dentro e outras 100.000 lá fora. É histórico isto aqui. E nesse momento ele bate no peito e abre a boca e diz: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. O tempo se passa. Algum tempo depois aquele homem cai, some das mídias, some dos congressos, ninguém mais o convida. Anos depois uma repórter está fazendo uma entrevista com ele. No meio daquela entrevista ela solta uma pergunta ermo e ela diz para ele: pastor, como é que um homem igual o senhor, que tinha tanta audiência, lotava os estádios, com um ministério tão grande e poderoso, cai com a sua empregada em adultério e entrega um ministério tão lindo como este? E ele disse: eu não caí com a minha empregada, eu caí no dia que eu bati no peito e disse que Deus precisava de mim. Deus não precisa de mim, sou eu quem preciso dele, é a minha alma quem necessita dele. Quem reconhece que sem a presença de Deus
Ou então levante as suas mãos para cima, se você tem esta consciência que sem Deus você não é nada, que sem a presença de Deus esta igreja não poderia estar aqui. Quem reconhece que sem a presença de Deus os teus inimigos já teriam te engolidos vivos, mas graças a Deus que nos dá vitória, a presença de Deus garantiu a tua chegada até aqui. E eu estou sentindo ela aqui esta noite. Jacó disse: se o Senhor me guardar desta viagem. A segunda coisa que Jacó está pedindo, a proteção de Deus. Meu irmão, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a família, se o Senhor não guardar o casamento, o ministério, em vão vigia a sentinela. Nós estamos em um tempo, e nunca se viu um tempo como este. O mundo entrou em um certo desespero. Nós estamos em um tempo em que muita gente correu para os antidepressivos, muita gente desenvolveu síndrome do pânico, muita gente teve crise de ansiedade, muita gente que você conhece morreu, mas você está aqui com saúde, porque Deus guardou você, Deus foi a tua proteção, Deus guardou a tua casa. Agradeça a Ele por isso. Engana-se quem acha que o anjo da morte só passou na casa dos egípcios. Está escrito que ele também passou na casa dos hebreus. Mas a Bíblia diz que a ordem de Deus era esta: aonde houver marca do sangue, nos umbrais, nas caiaduras da parede, neste aí você não pode tocar. E quando o anjo destruidor chegava e encontrava uma casa marcada, ele batia em retirada, porque ele sabia que ali o Senhor garantia a proteção, o livramento. Quantas vezes o destruidor passou na porta de tua casa, mas ao chegar lá ele se deparou com aquele que guarda e protege você. Quantos livramentos o Senhor te deu no decorrer deste ano que passou, ou até mesmo no dia do ano, no dia de hoje. Livramentos que você nem percebeu, livramentos que você nem viu, livramentos que você nem se deu conta, mas a mão dele estava lá garantindo você. Eu quero profetizar, levante as mãos esta noite. Eu quero profetizar uma profecia bíblica para a tua vida. Nenhum mal te sucederá, e nem praga chegará à tua tenda. Aleluia. Você crê nisso esta noite? Então levante as suas mãos, porque eu estou sentindo que laços se quebram esta noite. Eu estou sentindo que arapucas estão sendo desarmadas esta noite. Eu estou sentindo que a morte está indo embora da tua casa esta noite. Eu estou sentindo que o Senhor está garantindo o livramento para você esta noite. E eu venho dizer em alto e bom som: o laço quebrou-se, você escapou, teus filhos escapou, tua família escapou. Nós estamos vivos porque o Senhor é quem nos guarda. Salmo 3, o verso 7: do Senhor vem o livramento, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tosqueneja, porque Ele ainda é o guarda de Israel. Glorifique a Deus por isso, porque os olhos do Senhor estão lá sobre a tua casa, estão sobre os teus filhos, e o Senhor te diz: para mim não importa se eles estão aqui neste núcleo, ou estão em outro estado, em outra cidade, ou lá em Parauapebas. O mesmo Deus que fala contigo aqui é o mesmo que vai ao encontro deles lá e se responsabiliza por tua casa. Você pode glorificá-lo por isso? Você pode adorá-lo por isso? Você pode levantar as mãos e agradecer ao Senhor. Você pode glorificá-lo. Jacó disse: se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir. Este é o terceiro pedido de Jacó. E a terceira coisa que Jacó pede é a provisão de Deus. Meus irmãos, Jacó saiu de casa só com a roupa do corpo, mas agora ele está pedindo a provisão de Deus. E como é lindo a provisão de Deus nas nossas casas.
Como é linda a provisão de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos um momento em que muitos empresários faliram, muitas empresas quebraram, sofreram perdas irreparáveis. Muita gente que você conhece entrou em dificuldades, mas eu conheço um povo que Deus foi a sua providência, Deus foi a sua provisão, Deus cuidou e não deixou faltar nada. Oh, então você tem razões esta noite, aleluia. Sabe por que você não entrou em desespero? Sabe por que não faltou nada para você? Porque Deus é a providência, é a provisão do seu povo. Ele cuida das tuas necessidades. E eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Aleluia, ainda esse ano, glória a Jesus. Apesar que nós só estamos começando o ano, aleluia, e a histeria já começou. A gente vê os profetas dos caos por aí, amedrontando o povo, aterrorizando o psicológico de muita gente. Mas eu quero profetizar, porque eu vim para profetizar, e eu estou cheio do Espírito Santo esta noite. Mesmo sobre ameaças de morte, mesmo sobre ameaças de crise, mesmo sobre ameaças de pandemia, mesmo sobre ameaças de guerra, eu vim te dizer, eu vim profetizar o que o Senhor está colocando no meu lábio, na minha boca. Você vai prosperar, você vai frutificar, a tua casa vai produzir, a tua casa vai prosperar. Você vai pôr a mão e o Senhor vai multiplicar. Você vai pôr a mão e o Senhor vai dar o sucesso necessário. Você vai pôr a mão e você vai ver a obra que Deus vai realizar. E se tu acredita nisso, te alegra com esta palavra. Glória a Deus. Olhe para cá, aqui eu encerro a mensagem. Por último, Jacó disse: se o Senhor me fizer chegar em paz na casa de meu pai. Jacó está pedindo a paz do Senhor. Porque, meus irmãos, não adianta prosperar se não tem paz. Não adianta ter sucesso, ver tudo dar certo sem a paz de Deus. Os homens precisam da paz de Deus. Eu vejo 12 homens que abriram mão de tudo, de sua família, de seus trabalhos, para seguir Jesus. Mas agora Jesus morre e ainda não ressuscitou. E eles estavam dentro de uma casa com medo de morrer, amedrontados, confusos. De repente a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. Jesus não abriu a porta. Está escrito que Jesus apareceu no meio deles. E a primeira coisa que Jesus disse foi: paz seja convosco. Veja que primeiro Jesus deu paz, e só depois ele abriu a porta para que os discípulos saíssem dali de dentro. Porque primeiro o Senhor dá paz, e depois ele abre a porta. Primeiro nós precisamos estar bem aqui, para depois desfrutarmos de uma coisa de Deus. Escute, irmãos, o que eu vim dizer para você esta noite. Tem gente que dorme em travesseiro feito de pena de ganso e espumas magnéticas e tem pesadelo. Mas Jacó dormiu em um travesseiro feito de pedra, mas mesmo assim sonhou com Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor deu para ele a sua paz. Há um tempo de paz chegando na tua casa. Há um tempo de paz chegando na tua família. Há um tempo de paz chegando naquele trabalho onde você está. Há um tempo de paz que o Senhor vai liberar sobre você. A confusão vai embora de lá. A confusão vai embora da tua casa. A confusão vai embora daquele trabalho, porque o Senhor vai te dar paz. Tu estás preparado para viver um ano de paz? Mesmo que todos os outros lá fora estejam sem esta paz, o Senhor está te dizendo: eu vou te dar paz, eu vou te dar tranquilidade, eu vou te dar sono tranquilo. Aleluia, levante a mão e receba esta palavra. Eu estava na farmácia outro dia,
fui comprar umas fraldas para minha bebê. E enquanto eu estava comprando as fraldas e conversando com o atendente, ele já me conhecia. De repente eu escuto um movimento atrás de mim, e eu parei, porque chamou a atenção, e olhei, e era uma senhora que saiu cortando a fila. E quando ela chegou no balcão, ela foi até assim um pouco mal educada, e ela olhou para aquele atendente e disse: moço, me atenda, me ajude, me priorize. Eu entendi que era grave, e ela puxou do bolso assim uma receita, irmãos, e ela começou a dizer para aquele atendente, disse: eu preciso desse remédio para dormir, porque tem uma semana que eu não durmo. Eu preciso desse remédio aqui para abaixar minha pressão, tem 3 dias que não baixa. Eu preciso desse remédio aqui para acalmar a minha ansiedade, eu estou ansiosa demais. E aquele moço entendeu que era grave e disse: pastor, deixa eu atendê-la, dá licença. E eu permiti, e ele foi procurar, e enquanto ele está procurando os remédios, ela está no balcão fazendo uns gestos estranhos, de quem não tinha paz, de quem não tinha alegria, uma coisa que chamava atenção, eu não sei descrever. Nesse momento, uma outra pessoa se aproxima do balcão, reconhece ela, levanta a mão e disse assim: a paz do Senhor, irmã fulana. E ela tímida levantou a mão e disse: a paz do Senhor, irmão fulano. E do coração eu comecei a dizer: Senhor, é uma serva tua que de paz do Senhor não tem nada. Eu parei na casa de um amigo, e ele disse: encoste aqui para almoçar comigo. E a gente começou a almoçar. Após o almoço, ele olhou para a esposa e disse: meu bem, traga aí a sobremesa. Aí eu comecei a pensar: deve ser um mousse, alguma coisa muito boa. De repente a irmã chega com uma caixa assim, e ela começou a tirar os remédios de dentro e disse: isso aqui é o da pressão, este aqui é para você dormir, este aqui é para controlar isso, para controlar aquilo. Eu disse: meu Deus, o povo está se entupindo de remédio, quando na verdade eles não precisam de remédio. Tem gente que tem uma farmácia em casa, quando na verdade eles não precisam disso. Do que eles precisam, pastor? Eles só precisam que a paz do Senhor reine na casa deles, na casa delas. Mas a boa notícia que eu tenho: você não vai depender de remédios para viver, você não vai depender de remédios para dormir, você não vai depender de remédio para controlar a tua pressão, a tua ansiedade. Você não vai precisar destas coisas, porque hoje o Senhor diz: eu vou liberar sobre a tua casa paz, eu vou liberar sobre você sono tranquilo, eu vou liberar sobre você alegria, eu vou te dar um sono tão tranquilo, tão reparador, o mesmo sono que o salmista teve quando ele disse: em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque tu, Senhor, me sustentas. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu vim dizer esta noite: há um tempo de paz chegando na tua casa, há um tempo novo de Deus chegando na tua família. Aleluia, porque o Deus que tu serves é um Deus de coisas novas. O Deus que tu serves é um Deus de coisas grandes. O Deus que tu serves é um Deus que ainda opera no meio do seu povo. Glória a Deus. E eu queria que esta noite você colocasse a mão sobre seu coração, se você pode. O Senhor vai tranquilizar em você. Não vai ser qualquer notícia que vai abalar os teus nervos, não vai ser qualquer notícia que vai tirar a tua paz, não vai ser qualquer crise que vai deixar você sofrendo dentro daquela casa. O Senhor diz: eu vou sustentar o teu emocional, eu vou sustentar o teu psicológico. Tu não vai viver depressivo por aí. Aleluia, porque a minha paz eu vos dou esta noite, e não dou como o mundo a dar. Eu dou paz na alma, eu dou paz no coração, eu dou paz na tua vida. Receba, porque isto aqui é profético, isto aqui é de Deus para você. E eu desejo orar por vocês esta noite. Aleluia. Estás preparado para viver um tempo de Deus, um tempo novo? Estás preparado para ver coisas novas de Deus acontecer na sua vida este ano? Estás preparado? Aleluia. Eu sei que o ambiente, o momento é duvidoso, mas é o Senhor quem está falando aqui. Tu estás preparada, minha serva, para ver coisas grandes acontecer, coisas novas acontecer na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Tu estás preparada? Então levante as mãos para cima e glorifique a Deus. Eu quero orar por vocês esta noite. Aonde você está? Aleluia, levante as mãos para os céus.